Eu tenho conhecido algumas almas, e creio que posso dizer bastantes, das que chegaram a este estado e vivido muitos anos nesta retidão e concerto, alma e corpo, ao que se pode entender. E depois disto, quando já parece haviam de estar senhores do mundo, ao menos bem desenganados dele, prova-os Sua Majestade em coisas não muito grandes, e andam com tanta inquietação e aperto de coração, que a mim me trazem tonta e até muito temerosa. Pois dar-lhes conselho não é remédio, porque, como há tanto que tratam de virtudes, parece-lhes que podem ensinar a outros e que lhes sobra razão sentindo aquelas coisas. Enfim, eu não achei remédio, nem acho, para consolar semelhantes pessoas, a não ser mostrar grande sentimento da sua pena. E na verdade tem-se pena de as ver sujeitas a tanta miséria, e não contradizer suas razões, porque todas as consertam em seu pensamento, que é por Deus que as sentem, e assim não veem a entender que é imperfeição. E é outro engano para a gente tão aproveitada. Que o sintam não é de espantar, embora, a meu parecer, havia de passar depressa o sentimento de coisas semelhantes. Porque muitas vezes quer Deus que seus escolhidos sintam essa miséria e aparta um pouco o seu favor. E não é preciso mais para que de verdade nos conheçamos bem depressa. E logo se entende esta maneira de os provar, para que eles compreendam a sua falta muito claramente. E às vezes dá-lhes mais pena ver que, sem estar na sua mão, sentem as coisas da terra e não muito pesadas, do que daquilo mesmo de que têm pena. Isto tenho eu por grande misericórdia de Deus, e ainda que é falta, é muito vantajosa para a humildade. Nas pessoas que digo não é assim, senão que canonizam, como disse, em seus pensamentos estas coisas, e assim quereriam que os outros as canonizassem. Quero dizer algumas delas, para que nos entendamos e nos provemos a nós mesmos, antes que nos prove o Senhor. Pois seria bem grande coisa estarmos apercebidas e termos-nos entendido primeiro. A uma pessoa rica, sem filhos nem para quem ela queira a fazenda, vem-lhe uma quebra de riqueza. Mas não é de maneira que do que lhe fica lhe possa faltar o necessário para si e para sua casa, e ainda lhe sobra. Se esta andasse com tanto desassossego e inquietação, como se não lhe ficasse um pão para comer, como de há pedir-lhe Nosso Senhor que deixe tudo por ele? Aqui começa a dizer que o sente, porque o quer para os pobres. Por mim, creio que Deus mais quer que me conforme com o que Sua Majestade faz, e embora procure fazê-la, aquiete a minha alma, e não esta caridade. E já que o não faz, por não a ter elevado o Senhor a tanto, seja muito em boa hora. Mas entenda que lhe falta esta liberdade de espírito, e com isto se disporá para que o Senhor lhe a dê, porque lhe a pedirá. Tem uma pessoa bem de que comer e até de sobra. Oferece-lhe o poder adquirir mais fortuna. Toma-la se lhe a derem, seja em muito boa hora. Mas procurá-la, e depois de a ter, procurar mais e mais, tenha tão boa intenção que quiser, e deve ter, porque, como disse, são estas pessoas de oração e virtuosas, não haja medo que subam às moradas mais perto do rei. Deste modo acontece quando se lhes oferece alguma coisa, pela qual os desprezem ou lhes tirem um pouco na honra. Pois, embora lhes faça Deus mercê de que muitas vezes os sofram bem, porque é muito amigo de favorecer a virtude em público,
para que não padeça a mesma virtude em que são tidos. E mesmo será porque o tem servido, pois é muito bom este nosso bem. Lá lhes fica uma tal inquietação que não se podem valer, nem acaba de se acabar tão depressa. Valha-me Deus, não são estes os que há tanto tempo consideram como padeceu o Senhor e quão bom é padecer e até o desejam? Quereriam a todos tão consertados como eles trazem suas vidas, e praz a Deus que não pensem que a pena que têm é pela culpa alheia, e a façam meritória em seu pensamento. Parecer-vos-á, irmãs, que falo fora de propósito e não convosco, pois estas coisas aqui não as há, porque nem temos fazenda, nem a queremos, nem a procuramos, nem tampouco alguém nos injuria. Por isso as comparações não aludem ao que se passa. Mas tira-se delas outras muitas coisas que podem acontecer, as quais não seria bom assinalar, nem há para quê. Por estas entendereis se estáis bem desprendidas do que deixastes, porque se oferecem coisitas, ainda que não bem desta sorte, em que vos podereis muito bem provar e conhecer se estáis senhoras das vossas paixões. E crede-me que não está o negócio em ter hábito de religião ou não, senão em procurar exercitar as virtudes e render a nossa vontade a de Deus em tudo, e que o concerto da nossa vida seja o que Sua Majestade dela ordenar, e não queiramos que se faça a nossa vontade, mas sim a sua. Se não tivermos chegado até aqui, tenhamos, como disse, humildade, que é o unguento para as nossas feridas. Porque, se a temos deveras, ainda que tarde algum tempo, virá o cirurgião, que é Deus, a sarar-nos. As que fazem estas almas são tão concertadas como a sua vida. Querem-na muito para servir a Nosso Senhor com ela, e tudo isto não é mal. Assim, têm grande discrição em fazer penitências para não causar dano à saúde. Não tenhais medo que se matem, porque a sua razão está muito em si. Não está indo o amor para pôr de parte a razão. Mas queria eu que a tivéssemos para não nos contentarmos com esta maneira de servir a Deus, sempre passo a passo, que nunca acabamos de andar este caminho. E como a nosso parecer sempre andamos e nos cansamos, porque crede que é um caminho custoso, já será bem bom que não nos percamos. Mas parece-vos, filhas, que se indo de uma terra a outra pudéssemos chegar em 8 dias, seria bom andar um ano por ventos, neves, chuvas e maus caminhos? Não valeria mais passá-lo de uma vez? Porque tudo isto há, e perigos de serpentes. Ó, que bons sinais poderia eu dar disto! E praz a Deus que tenha passado daqui, que bastantes vezes me parece que não. Como vamos com tanto senso, tudo nos ofende, porque tudo tememos. E assim não ousamos passar adiante, como se nós pudéssemos chegar a estas moradas e outros estivessem a caminho. Pois, como isto não é possível, esforcemo-nos, irmãs minhas, por amor do Senhor. Deixemos nossa razão e temores em suas mãos. Esqueçamos esta fraqueza natural que muito nos pode ocupar. O cuidado destes corpos tenham-nos prelados, e lá se avenham. Nós tenhamos-los só de caminhar depressa para ver este Senhor. Pois, embora o regalo que possais ter é pouco ou nenhum, o cuidado da saúde nos poderia enganar, quanto mais que não se terá mais por isso, eu sei. E também sei que não está o negócio no que toca ao corpo, que isto é o menos, pois o caminhar que digo é com uma grande humildade. Porque, se bem o entendestes, creio estar aqui o mal das que não vão adiante,
e nos pareça que temos andado poucos passos, e assim o julguemos, e os que andam, nossas irmãs, nos pareçam muito pressurosos, e não só desejemos, mas procuremos que nos tenham pela mais ruim de todas. E com isto, este estado é excelentíssimo. E se assim não é, toda a nossa vida estaremos nele, com 1000 penas e misérias. Porque, como não nos deixamos a nós mesmas, é muito trabalhoso e pesado, porque vamos muito carregadas com esta terra da nossa miséria, que não levam os que sobem aos aposentos que faltam. Nestes não deixa o Senhor de pagar como justo, e ainda como misericordioso, pois dá sempre muito mais do que merecemos, dando-nos contentamentos muito maiores que os que podemos ter nos regalos e distrações desta vida. Mas não penso que dê muitos gostos, a não ser alguma vez, para nos convidar a ver o que se passa nas demais moradas, para que nos disponhamos a entrar nelas. Parecer-vos-á que contentamentos e gostos é tudo o mesmo, para que eu faça esta diferença nos nomes. A mim parece-me que a há e muito grande. Bem me posso enganar. Direi o que nisto entender nas quartas moradas que vêm depois destas. Porque, como se há de declarar algo dos gostos que ali dá o Senhor, fica melhor, e ainda que pareça sem proveito, poderá ser de algum, para que, entendendo o que é cada coisa, possais esforçar-vos a seguir o melhor. E é de muito consolo para as almas que Deus leva até ali, e confusão para quem lhe parece já ter tudo, e, se são humildes, mover-se-ão a dar graças. Se há alguma falta disto, dar-lhes-á um desgosto interior fora de propósito. Pois não está a perfeição nos gostos, nem no prêmio, senão em quem mais ama e em quem melhor opera com justiça e verdade. Direis, para que serve tratar destas mercês interiores e dar a entender como são, se isto é verdade como é? Eu não sei. Pergunte-se a quem me mandou escrever que eu não estou obrigado a discutir com os superiores, mas a obedecer. Nem seria bem fazê-lo. O que vos posso dizer com verdade é que, quando eu não as tinha, nem ainda sabia por experiência, nem pensava sabê-la em minha vida, e com razão, que grande contentamento fora para mim saber ou por conjecturas entender que agradava a Deus em algum modo, quando lia em livros destas mercês e consolos que faz o Senhor às almas que o servem, isso me dava grandíssimo prazer, e era motivo para minha alma dar grandes louvores a Deus. Pois se a minha, com ser tão ruim, fazia isto, as que são boas e humildes o louvarão muito mais. E por uma só que o louve uma vez, está muito bem que se diga, a meu parecer, e que entendamos o contentamento e deleites que perdemos por nossa culpa. Quanto mais que, se são de Deus, vêm carregados de amor e fortaleza, com que se pode caminhar mais sem trabalho e ir crescendo nas obras e virtudes. Não penseis que importa pouco que isto não fale da nossa parte, pois, quando não é nossa a falta, justo é o Senhor, e Sua Majestade vos dará por outros caminhos o que vos tira por este, pelo que Sua Majestade sabe, pois são muito ocultos seus segredos. Pelo menos será isso o que mais nos convém, sem dúvida nenhuma. O que me parece nos faria muito proveito àquelas que pela bondade do Senhor estão neste estado, que, como disse, não lhes faz pouca misericórdia, porque estão muito perto de ir mais longe, é exercitarem-se muito na prontidão da obediência. E mesmo que não sejam religiosos, seria grande coisa, como fazem muitas pessoas, ter a quem recorrer para não fazerem nada à sua vontade,
que é o que habitualmente nos causa dano. E não buscar alguém do seu humor, como dizem, que vá sempre com muito tento em tudo, mas sim procurar quem esteja muito desenganado das coisas do mundo, pois, de grande modo, aproveita tratar com quem já conhece o mundo para nos conhecermos. E porque algumas coisas que nos parecem impossíveis, vendo-se em outros tão possíveis, e a suavidade com que as levam, anima muito, e parece que com seu vôo nos atrevemos a voar, como fazem os filhos das aves quando os ensinam. Ainda que não deem grande vôo, pouco a pouco imitam os seus pais. De grande modo aproveita isto, eu sei. Por mais determinadas que estejam em não ofender o Senhor, semelhantes pessoas procederão com acerto, não se metendo em ocasiões de o ofender. Porque, como estão perto das primeiras moradas, com facilidade poderão voltar a elas, porque a sua fortaleza não está fundada em terra firme, como os que estão já exercitados em padecer. Estes conhecem as tempestades do mundo, e quão pouco têm a temer ou a desejar seus contentamentos. E seria possível, com uma grande perseguição, voltarem de novo a eles. O demônio bem as sabe urdir para lhes fazer mal, e poderia suceder que, indo com bom zelo, querendo impedir pecados alheios, não pudessem resistir ao que a isto sobreviesse. Olhemos as nossas faltas e deixemos as alheias, pois é muito próprio de pessoas tão concertadas espantarem-se de tudo. E porventura de quem nos espantamos, bem poderíamos aprender no principal. Na compostura exterior e na maneira de tratar, levamos-lhe vantagem, e não é isto que tem mais importância, embora seja bom. E nem há para que querer logo que vão todos pelo nosso caminho, nem pôr-se a ensinar o que é do espírito quem porventura não sabe o que é isso. Pois com estes desejos que Deus nos dá, irmãs, do bem das almas, podemos cometer muitos erros. E assim é melhor ater-nos ao que diz a nossa regra, procurar viver sempre em silêncio e esperança, que o Senhor terá cuidado de nossas almas. Desde que não nos descuidemos de o suplicar a Sua Majestade, faremos grande proveito